tarde, galera, tudo bem? Então, eu estou aqui a pedido de alguns alunos que vão fazer os concursos públicos da UFBA e do Ministério Público. Muitos têm me procurado pedindo algumas dicas de português. E um assunto que incomoda muito, né, é a palavra se. Ela tem diversas funções, tá? Mas os concursos têm cobrado com muita frequência quando o se é pronome reflexivo, quando o se é partícula passivadora e quando ele é índice de indeterminação do sujeito, tá? Então, eu estou aqui hoje para dar essas dicas para vocês. Quem tiver alguma dúvida, posta aí, tá? Ou me adiciona no WhatsApp e aí eu posso tirar as dúvidas mais individualmente. Lembrando que meu WhatsApp é o 971 986234742, tá bom? Então, o se vai ter função de pronome reflexivo quando ele estiver associado a um verbo cujo valor é de voz reflexiva. Por exemplo, João cortou-se. Observe, João é o sujeito do verbo cortar, tá? Ele pratica a ação de cortar, só que ele cortou ele mesmo, ou seja, ele praticou e sofreu a ação. O verbo está aqui em voz reflexiva. Portanto, esse se que está atrelado a um verbo em voz reflexiva tem função de pronome reflexivo. Outro exemplo. Maria olhou-se no espelho. Ora, Maria olhou, praticou a ação, mas ela olhou ela mesma. Então, ela pratica e sofre. Mais uma vez, eu tenho o se como pronome reflexivo. Tudo bem até aí? Beleza. O se como partícula passivadora. Veja, na oração vendem-se casas, eu devo dizer que o se é partícula passivadora, porque essa frase está em voz passiva sintética. Como saber? Muito simples. Você pega e transforma da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Se você conseguir fazer essa transposição da sintética para a analítica, esse se é apassivador. Por exemplo, vendem-se casas é o mesmo que dizer que casas são vendidas. Eu tenho aqui embaixo o verbo em voz passiva analítica, que é a voz passiva formada pelo verbo ser e o verbo no particípio, tá? A voz passiva sintética é quando eu associo o se. E aí eu tenho vendem-se casas, onde casas é o sujeito que sofre a ação. E por isso o verbo fica no plural, concordando com o sujeito casas. Vendem-se casas é o mesmo que casas, sujeitos são vendidas. Observe a outra frase. Aluga-se este imóvel. Esse se é passivador, sabe por quê? Porque eu consigo fazer a transposição para a voz passiva extensa, a analítica. Aqui possui o verbo ser e o verbo no particípio. Por exemplo, este imóvel, transpondo para a voz passiva analítica, este imóvel é alugado. Então, quando eu consigo fazer a transposição para a voz passiva analítica, eu posso dizer que esse se é partícula apassivadora. Uma dica: se eu apagar esse se daqui, você percebe que essa oração está novamente em voz ativa, aluga este imóvel, ativa. Mas ao colocar o se, eu estou apassivando a oração. E é por isso que o nome desse se é apassivador, aquele que apassiva. Olha aqui, se eu tirar o se, eu volto a ter uma voz ativa. Vendem casas. Quando eu coloco o se, vendem-se casas, é o mesmo que casas são
apassivador. A condição para o se ser apassivador é o verbo ser transitivo direto. Para se conseguir fazer voz passiva ou analítica, verbo ser participa, ou sintética, com a palavra se, é necessário que o verbo tenha um objeto direto. Por isso que só fazem voz passiva os verbos transitivos diretos. Se ele faz a voz passiva analítica, ele vai fazer sintética. E fazendo a sintética, o se é partícula apassivador. Ok, se somente os verbos transitivos diretos fazem voz passiva, o que diz então dos verbos transitivos indiretos, dos verbos intransitivos e dos verbos de ligação, que são os outros verbos? Eles não fazem voz passiva. Porque eu disse a você o quê? A condição para existir voz passiva e o se ser apassivador é o verbo ser transitivo direto. Se ele não é direto, ele não faz voz passiva. Então, quando o verbo é transitivo indireto, intransitivo ou verbo de ligação, não há voz passiva. Ora, professora, se não há voz passiva, esse se vai ser o quê? Apassivador? Claro que não, não tem voz passiva. Só pode ser, então, o que, minha gente? Índice de determinação. Ok? Na oração, precisa-se de ajudante. Se quem precisa de, esse objeto é indireto e esse verbo é transitivo indireto. Verbos transitivos diretos não fazem voz passiva. Quer tirar a prova? Tente jogar para a voz passiva analítica. Eu posso dizer que de ajudante é verbo ser preciso? Claro que não. Por que claro que não? Porque não existe sujeito regido ou precedido de preposição. Então, se você tirar a prova, você vai ver que isso não é possível. Ok, Pro, o verbo é transitivo indireto, não faz voz passiva. Esse sim, então, significa o quê? Significa que o sujeito dessa oração é indeterminado. Quando eu digo precisa-se de ajudante, e eu sei que de ajudante não é o sujeito, porque é o objeto indireto. E aí? Esse sujeito está indeterminado. Você sabe o que precisa? Não. O sujeito é indeterminado. E se está aí como indicador, e por isso que o nome é índice, ó, se ele está indicando índice de indeterminação do sujeito. Então vamos lá. Toda vez que o verbo for transitivo indireto, por exemplo, confia-se no aluno. Não faz passivo. Você já sabe que transitivo indireto não faz, só quem faz é o transitivo direto. Se ele não faz as passivas, esse se é o quê? Índice de indeterminação. Morre-se no trânsito. Você sabe que quem morre, morre. Verbo intransitivo. No trânsito, a adjunta adverbial de lugar. Então, esse se é o quê? Apassivador? Não. Esse se indica que o sujeito está o quê? Indeterminado. Você não sabe quem morre no trânsito, assim como você não sabe quem confia no aluno. E era-se feliz. Era verbo de ligação, verbo ser. Feliz, predicativo do sujeito. Você sabe quem é o sujeito? Não. Verbos de ligação não fazem voz passiva. Se não fazem voz passiva, o se não é passivador. Estou repetindo que é para você fixar. Esse se vai ser, então, ó, índice de indeterminação do sujeito. Tá bom, galera? Vou ficar por aqui e diariamente postarei dicas gravadas, ou melhor, né? Ao vivo aqui pelo Facebook, para vocês. E aí vocês podem dar as dúvidas de vocês, no que eu puder ajudar, eu ajudarei, tá certo? Boa tarde, um abraço.